Olá, turma! Na aula de hoje, nós vamos falar sobre a coesão e coerência, que são os termos essenciais de um texto. Coerência e coesão textual. Para que um texto tenha o seu sentido completo, ou seja, transmita a mensagem pretendida, é necessário que ele esteja coerente e coeso. Mas o que é essa questão de coerência e coesão? Podemos dizer que a coesão trata da harmoniosa conexão entre as partes de um texto, do parágrafo, da frase, e a coerência é a relação lógica entre as ideias. Então, pessoal, a coesão ela vai se referir àqueles elementos que a gente utiliza para ligar as informações do nosso texto, como as conjunções, preposições, pronomes, tá? Tudo isso. E a coerência? A coerência ela vai fazer referência ao sentido do texto. Você tem que escrever um texto que tenha sentido, né? Então, ela vai se referir a isso. Coerência textual. A coerência textual é a relação lógica entre as ideias, pois essas devem se complementar. É o resultado da não contradição entre as partes do texto. Como eu falei, né? A coerência de um texto inclui fatores como o conhecimento que o produtor e o receptor têm do assunto abordado no texto, o conhecimento de mundo, o conhecimento que esses têm da língua que usam em intertextualidade. Então, é importante são esses fatores, né, para que tenha o sentido, né, para que a pessoa possa entender e compreender o texto. Por exemplo, aqui eu digo nesse exemplo: as ruas estão molhadas porque não choveu. Tem coerência essa frase? Não tem, né? Porque ela não tem uma lógica, ela não tem um sentido. Então, é uma frase incoerente. E a coesão textual? Ela já se refere, né, aos mecanismos que permitem que haja uma sequência lógico-semântica entre as partes, tá? Essas partes podem ser palavras, períodos e parágrafos. A coesão textual é a conexão, é a interligação entre as partes do texto. Exemplo: queria viajar, mas não tenho dinheiro. Percebam que esse mas, que é uma conjunção, ele está ligando essas duas ideias. Então, está estabelecendo uma relação de coesão textual. E aí faz com que haja uma coerência. Percebam que a coesão e a coerência, elas andam ligadas, tá? Elementos de coesão, referências e reiterações. A gente tem dois tipos, tá, de elementos aqui que fazem essas referências, que é a anáfora e a catáfora. Anáfora. Compreende-se por anáfora o termo ou expressão que dentro do texto faz referência direta ou indireta a um termo anterior. O termo anafórico retoma total ou parcialmente o que já foi dito e, por sua vez, para o leitor, há necessidade do conhecimento do termo antecedente para melhor fluidez do texto. Então, olhem aqui, pessoal. Ana comprou um cão. O animal já conhece todos os cantos da casa. Percebam que esse termo o animal, ele faz referência ao termo antecedente, que é cão. Então, isso aqui é um termo anafórico, é uma anáfora, tá? Então, quando um termo faz referência a um termo que vem antes, é anáfora. Outro exemplo: a sala de aula está degradada, as carteiras estão todas riscadas. O termo as carteiras é compreendido por meio da compreensão do termo anterior, que é sala de aula. Mariana comprou um novo carro. O veículo é o lançamento do ano. Percebam novamente, né, que veículo retoma o termo anterior, que é carro. Então, isso aqui é anáfora. E a catáfora? A catáfora é o contrário, né? Ela vai fazer referência a um termo que vem depois. Por exemplo, a irmã olhou e disse: João, estás com um ar cansado. Percebam que esse pronome o já faz referência ao termo que vem depois, que é João. Só desejamos isto, férias. Olhem, o isto faz referência a quê? A férias. Então, ele veio antes, né? Ele faz referência ao termo que vem depois. Pedro comprou vários ingredientes: açúcar, farinha, ovos, chocolate em pó e leite. Percebam que ingredientes, né, faz referência a todos esses elementos. Então, primeiro ele vem para depois fazer referência. Então, isso aqui é a catáfora. E os conectores também vão ajudar, ou conectivos, que o próprio nome já diz, né? Eles vão ligar os termos, tá fazendo uma conexão entre os termos. Podem ser conjunções, preposições e advérbios conectivos. Por exemplo, aqui,
Hugo é um excelente aluno. Aliás, destaca-se entre os demais. Além de tudo, é muito educado e gentil. Esses termos, aliás, além de tudo, servem para ligar. Então, eles são chamados de conectores. E aqui nós temos, né, um quadro ilustrativo desses conectivos que podem ter, dependendo do uso, eles têm um sentido. Adição, o e, além disso, não só, mas também, depois, entre outros. Oposição, porém, contrariamente, em vez de, pelo contrário. Conclusão, logo, pois, assim, por isso. Concessão. Então, aqui nós temos vários, né, conectivos que vão estabelecer nessas relações de sentido, tá? É importante vocês aprofundarem um pouquinho mais nisso aqui, tá bom? Então, pessoal, espero que tenham entendido. Obrigada pela atenção e até a próxima.